Olá, bom dia, tudo bom, pessoal? Infelizmente ontem um problema técnico, um problema de maquinário. O notebook do professor bugou e aí eu não consegui fazer o vídeo, que eu queria fazer o vídeo direto ali no computador, espelhando a página do livro, e deu ruim. E aí tô gravando aqui hoje, né, sexta-feira. Sextou pra gente com história, tá? Vamos lá, um aviso rápido. Trabalho de recuperação foi postado lá na semana passada, tá? Tá lá uma sala com o título Recuperação. Postei no grupo da Feira Cultural os nomes de quem tá de recuperação. Fiquem atentos, não deixe o prazo, porque não vai ter aprovação automática, gente. Se é esse o pensamento, por algum motivo, não haverá isso. Chegar lá em dezembro, quarto bimestre, faltando pontuação, vai ser exigido um trabalho complementar. Não tenham dúvida sobre isso, tá? Então é melhor já ir fazendo agora, tá lá simples. Fazer um resumo do livro lá do segundo bimestre, né? Bonitinho, uma página, tirou a foto, mandou para cá, show de bola, tá bom? Tá difícil, eu sei que tá difícil, pessoal. Tá difícil para vocês, tá difícil para mim. Ficar gravando não é uma coisa natural. É a falta desse calor humano, a falta do contato de vocês. Mas assim, quando que a gente está vivo? Não é, não foi ontem e talvez pode não ser amanhã. Nós estamos vivos agora, hoje. Então, se eu estou vivo agora, aqui nesse momento aqui, eu vou falar de mim gravando esse vídeo, então é agora que eu tenho que fazer o meu melhor. Ontem já não dá mais. Amanhã eu não sei, mas o agora eu tenho certeza que agora é o momento de eu fazer o meu melhor, agora que eu tô vivo. Então a minha felicidade tem que ser agora. A felicidade não tem que ser quando passar a pandemia, a felicidade não tem que ser quando voltar à sala de aula. A felicidade é agora, porque é agora que eu tô vivo, agora que eu tô bem, eu tô disposto. Então pensem nisso. O melhor momento é o agora, sempre. Então agora nós vamos falar do segundo reinado. Então, semana passada nós vimos o processo, né, o período das regências, um período ali de 9 anos, onde nós tivemos uma pequena experiência, né, do regime republicano, porque nós tínhamos um regente escolhido pelo voto e tal. E aí nós vimos, né, que foi um período muito conturbado, cheio de revoltas, né, de norte a sul. Balaiada, cabanagem, sabinada, revolta dos malês, revolta farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Então, de norte a sul, as províncias estavam, né, se rebelando. Revoltas populares, como no caso da revolta dos malês, né, foi uma revolta escrava na Bahia, em Salvador, uma revolta de elite, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, por vários motivos. E um dos principais motivos, né, era a falta do imperador, né, e as províncias querendo mais autonomia. E aí o Partido Liberal, também com uma parte ali de alguns conservadores, começam a articular o que foi chamado do golpe da maioridade, em 1840, quando antecipam, né, para os 14 anos a maioridade do imperador. Então vai lá e coroa Dom Pedro, né, II, com a intenção de acalmar os ânimos, né, de garantir a integridade territorial. Então, esse foi o objetivo do golpe da maioridade. E aí, em 1840, nós temos início do segundo reinado. Tem algumas pessoas que vão falar segundo império. Não, o império foi um só, dividido em 3 momentos. Primeiro reinado, regências e segundo reinado. Mas apenas um império, não é o segundo império não. Segundo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, com um golpe... Opa, golpe não. Brincadeirinha. Com a proclamação da República. Veremos mais à frente. Então vamos lá. Aqui eu tô com o livro de vocês para a gente se baseando, tá? Vocês vão acompanhando aí comigo na página 279. Então tá aí. Já podem até marcar no primeiro parágrafo. Com o golpe da maioridade, o segundo reinado tem início em 1840, após a coroação de Dom Pedro I como imperador.
Podem continuar marcando. O período é marcado politicamente pela disputa entre liberais e conservadores. Então, se lá na regência nós temos os conservadores, os liberais e os restauradores, né? Que era aquele grupinho, restaurador, aquele grupinho que queriam, né, restaurar a volta, né, de Dom Pedro I para o Brasil, né, restaurar o governo de Dom Pedro, o reinado de Dom Pedro I. Com a morte de Dom Pedro I em 1835, esses restauradores eles vão se dividir entre os conservadores e os liberais. E aí, durante o segundo reinado, nós teremos, sobretudo, esses dois grupos, os liberais e os conservadores, tá? Mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, tá? O nosso sistema político, durante o segundo reinado, tá aí aqui o primeiro subtítulo, na página 278, vai ser conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Em 1847, perdão, vou marcar aqui. Em 1847, influenciado pela experiência política da Inglaterra, Dom Pedro II criou o Conselho de Ministros. Tá? Marquem aí. O que é isso? Então ele vai criar um ministério e ele vai criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Tá? O cargo de presidente do Conselho de Ministros, que seria equivalente a um primeiro-ministro. E por que o nosso caso é um parlamentarismo às avessas? Porque no caso britânico, né, o rei reina, mas não governa. Lá hoje nós temos a rainha Elizabeth II. Então, vocês veem que é uma figura decorativa. É algo turístico, né? Ir lá visitar, né, ver o Palácio da Rainha, né, aquela guarda fazendo aquelas manobras. Mas não governa. Quem governa lá de fato é o primeiro-ministro, que tem o seu cargo efetivado através de uma eleição popular. Aqui no nosso parlamentarismo às avessas, era o imperador que escolhia o presidente do conselho. Então, o imperador, ele era o chefe de governo e o chefe de Estado. E o presidente do Conselho de Ministros era o chefe do executivo. Só que o imperador ele poderia trocar esse cara a qualquer momento. Ele poderia também dissolver o parlamento a qualquer momento, caso o parlamento, né, os deputados, não concordassem com a sua escolha. Porque ele usava o quê? O poder moderador, que foi, né, criado lá na Constituição de 1823, né, para garantir amplos poderes ao imperador. Então, por isso que nós temos essa particularidade. Então, o sistema político nosso vai ser caracterizado pelo parlamentarismo às avessas, porque o imperador, apesar de ter um primeiro-ministro, né, o presidente do Conselho de Ministros, ele continua com o poder moderador, com o poder total. Não esqueçam disso. E aí a disputa política, né, vai ser feita, como eu falei já anteriormente, está aqui, ó, Organização Política do Segundo Estado, está aqui o segundo título. Vai ser entre os conservadores, tem aqui um quadrinho, tá? Ó o quadrinho aqui. Conservadores, conhecidos como saquaremas, marquem aí. Defendiam o governo centralizado. Então, os conservadores, os saquaremas, eles queriam um poder forte na mão do imperador, centralizado aqui na corte do Rio de Janeiro. Já os liberais, que eram conhecidos como luzias, né, referente às luzes, né, do liberalismo, então por isso que são luzias. Já os liberais luzias, o que eles queriam? O fim do poder moderador. Então, por que o imperador tem que ter esse poder extraordinário? Então eles queriam fim e maior autonomia para as províncias. Está aí nesse quadrinho. Então eles queriam, né, a diminuição desse poder centralizado. Show de bola? Vamos continuar aqui, vamos ver o que tem aqui. Tá aqui no último parágrafo que
O segundo reinado ele vai ser caracterizado por uma estabilidade política muito boa. Tanto é que o cara ficou no poder nada mais, nada menos do que 49 anos. Ninguém fica no poder 49 anos sem ter habilidade política. E no poder de fato, né? Igual a Rainha Elizabeth lá agora na Inglaterra, a segunda, ela fez 50 anos no poder, acho que 51, teve o jubileu. Mas ali decorando, né? De enfeite, ali de boa, né? Dom Pedro II não, ele era um estadista, ele foi um estadista. Ele foi sim um governante. E na minha modesta opinião, não sou monarquista, mas na minha modesta opinião, foi o maior governante que já tivemos. Pra você ver, hein? Então vamos lá. E por que ele era um grande político? Porque ele conseguia alternar o poder entre os conservadores e os liberais. Ele alternava, ele não deixava muito tempo ficar lá como um ministério e o presidente desse conselho de ministros, muito tempo os conservadores, ou depois muito tempo os liberais, não. Ele alternava, ele sabia equilibrar bem essa balança de interesses. Então, ele tinha essa habilidade. Então, notem e prestem atenção no que eu vou falar. Dom Pedro II conseguiu essa estabilidade e essa tranquilidade política por saber alternar no poder os conservadores e os liberais. Beleza? Tá aqui um caso curiosidade aqui, na página 279, tem uma figura aqui bem no pezinho da página, um telefone antigo. Então tá dizendo aqui que em 1877, o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone, só depois dos Estados Unidos. Por quê? Nesse mesmo ano, Dom Pedro II fez uma viagem aos Estados Unidos, foi o primeiro monarca a visitar os Estados Unidos da América. E ele foi lá na feira, né, na exposição da Filadélfia, Grande Feira da Filadélfia. Era uma feira, né, que eram reunidos novidades sobre ciências, negócios, tecnologias. E aí, Dom Pedro II ele tinha um interesse muito grande por aparelhos auditivos, porque uma de suas filhas, agora eu não vou lembrar, mas tem um caso dele ter uma pessoa muito próxima, depois eu lembrando eu vou escrever aqui para vocês, que era surda. E um cara chamado Alexander Graham Bell havia desenvolvido um aparelhozinho para melhorar, né, a audição. E ele já havia mantido contato, porque Dom Pedro II era um cara muito ligado às ciências, era um cara letrado, era um cara estudado, era um cara que acreditava nas ciências no século XIX. Nossa, que saudade de Dom Pedro II. E aí o que ele... Então ele já conhecia o Graham Bell, né, por correspondências, né? E quando ele chegou lá nessa feira da Filadélfia, ele descobriu que Graham Bell estava com um standzinho lá para apresentar um invento. Só que coitado do Graham Bell. O Graham Bell era um cara desconhecido, né, meio que falido, inventor de fundo de garagem. Estava com um standzinho pequenininho lá no final da feira. Só que quando Dom Pedro descobriu que ele estava lá, Dom Pedro II, ele quis ir nesse stand. E toda a imprensa foi junto, porque era um acontecimento. Nossa, nós temos um imperador aqui na América. Que isso, o cara está aqui visitando a gente. Então, assim, os maiores veículos de imprensa, né, jornais na época, estavam acompanhando Dom Pedro II. E foram até lá. Aí Dom Pedro começou... E Dom Pedro falava várias línguas. Várias línguas. E aí ele começou a conversar com Graham Bell. E aí Graham Bell apresentou o seu invento, seu mais novo invento, o telefone. E aí ele tinha um aparelho num local e o outro distante. Foi lá, pediu para o imperador atender o telefone. Quando Graham Bell fez a ligação e Dom Pedro atendeu, Dom Pedro deu um grito. Nossa, isso fala! E aí os repórteres registraram. E aí Graham Bell, o inventor do telefone, ele deve a sua fama e a propaganda do seu invento graças à visita de Dom Pedro II. E aí Dom Pedro II, quando veio dessa viagem, ele trouxe consigo o telefone, instalou lá no Paço de São Cristóvão, né? Lá onde era o Museu Nacional que pegou fogo, lamentavelmente, há 2 anos atrás. E instalou, curiosamente, vocês não sabem,
aqui, ó, em Santa Cruz, no Paço de Santa Cruz, que era outra sede do governo imperial, e também em Petrópolis. Então nós temos que ter orgulho. Vocês que moram aqui em Santa Cruz, nasceram em Santa Cruz, eu que moro em Santa Cruz, temos que ter orgulho dessa história. A primeira linha telefônica do Brasil, da América Latina, foi aqui, ó, São Cristóvão, Santa Cruz. Tá bom? A economia, aí na página ainda 279, a economia cafeeira. Então prestem atenção. A base da economia do segundo reinado foi o café. A cultura do café, o ouro negro. Falou em economia no segundo reinado, tem que falar do café. O café ele foi trazido para cá lá no início do século ainda, cadê, peraí, cabecinha, né? No início do século XIX, tá? Mas a partir da metade, em 1850, ele vai começar a ser explorado aqui no Rio de Janeiro. Uma outra curiosidade. Quem já foi no Cristo Redentor sabe que o Cristo Redentor fica no Morro do Corcovado, que faz parte da floresta da Tijuca. Toda ou boa parte da floresta da Tijuca é uma mata secundária. O que quer dizer isso? Foi replantado. Porque antes, aquilo que a gente vê de floresta linda, a floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, eram plantações de café. Pasmem, toda a floresta da Tijuca eram plantações de café. Só que, olha como eu estou falando que Dom Pedro II é um cara visionário. Ainda nem existia a palavra ecologia, nem existia a palavra ecologista. Não existia esse termo sustentabilidade. Só que o cara era um imperador filósofo. Ele começou a notar que aqueles plantios de café na floresta da Tijuca estavam afetando o abastecimento de água do Rio de Janeiro. Porque a água vinha das nascentes lá na floresta da Tijuca, como o Rio Carioca, que abastecia a cidade naquela época, chafariz ali no Largo da Carioca. E aí o que ele fez? Opa, para eu manter as nascentes de água com saúde, ativas, produtivas, o que eu preciso? Restaurar a floresta. Porque são as árvores que mantêm, através das suas raízes, a água na terra, né? Então elas servem como uma grande esponja. Então ele mandou replantar espécies nativas do que? Da Mata Atlântica. Ele não colocou árvores da Amazônia na Mata Atlântica ou animais da Mata Atlântica na Amazônia. Entendedores entenderão. Não. Ele pegou, fez um replantio de árvores nativas. E hoje nós chegamos lá, quando a gente vai lá no Cristo Redentor, né, no Corcovado, a gente pensa que é uma floresta nativa, né, virgem. A natureza se recuperou. Então, olha só, anos à frente, Dom Pedro já teve essa ideia. Temos que proteger as nascentes de água. Temos que proteger as florestas. Por isso que eu amo esse cara, tá? E aí, como eu estou falando, primeiramente, a plantação de café começa aqui no Rio de Janeiro e a partir dali de 1850 ela vai para o Vale do Paraíba, sul Fluminense, não pode falar esse nome não, sul Fluminense, sul do Rio de Janeiro, região sul Fluminense e parte de São Paulo, Vale do Paraíba. Quem tiver a oportunidade de fazer esse passeio, existem inúmeras fazendas de café. Eu tive a oportunidade de fazer alguns anos atrás, 3 anos atrás, uma excursão com a Aline. Visitamos uma fazenda desse período do café, mantinha ali todos os traços desse período, né, que fez a riqueza de muitas pessoas, os chamados barões do café. Inclusive eu visitei uma fazenda que a senzala, o local onde ficavam os escravos, era um porão, que era para o barão ficar ouvindo o que os escravos estavam fazendo, tá? Então, mas a partir de 1870,
o esgotamento do solo começa a prejudicar a produção do Vale do Paraíba. E, naturalmente, esse café vai entrando pelo interior de São Paulo até chegar no oeste paulista, onde tem uma terra lá chamada uma terra roxa, super apropriada para o café. O café ele veio da região ali da África, ali, onde hoje nós temos a Etiópia. É uma planta africana. Então olha como que duplamente a África fez a riqueza do Brasil. Pensem nisso. Pensem na importância da África para nós brasileiros. Por quê? O café, o ouro negro, é uma planta nativa da Etiópia, um país lá na África. E quem cultivava o café eram os escravos, originários da onde? Da mãe África. É para a gente refletir, para a gente pensar. O café ele vai seguir os mesmos modelos das plantações de cana-de-açúcar, ou seja, plantation. O que era plantation? Vamos lá. Grande latifúndio, grandes fazendas, extensões de terra, monocultura, então só uma cultura, a cultura do café, trabalhada por quem? Mão de obra escrava e com destino ao exterior, para exportação. Só que a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, nós vamos ver mais à frente sobre escravidão, tá? No último capítulo, que a gente ainda vai falar aqui agora ainda para vocês, essa mão de obra escrava começa a ser dificultada, porque a lei Eusébio de Queiroz, anotem aí, a lei Eusébio de Queiroz, está aqui, ó, na página 279. Ela extinguiu de vez o tráfico de escravos africanos. Proibiu. Não pode mais vir nativos da África, tá? Mas a escravidão continua existindo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então começou a ficar mais difícil essa mão de obra escrava, tiveram que vir imigrantes, mas a gente vai ver mais à frente. Tá bom? Então o café ele vai ser importantíssimo para a economia do Império Brasileiro no século XIX, no segundo reinado. Tá? Primeiramente no Vale do Paraíba e depois no Oeste Paulista. Tá? Uma terra de melhor qualidade, maior extensão. Os agricultores, os cafeicultores paulistas, eles tinham uma visão mais empresarial da coisa. Então isso vai explicar o sucesso desse Oeste Paulista. Ainda aqui na página 279 nós temos a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, ela foi a última revolta do Império. A Revolução Praieira foi a última revolta do Império. E ela vai ter esse nome porque era sede de um jornal ali na Rua da Praia, né? O jornal Diário Novo. Anotem aí. Onde vocês estão vendo aqui a Revolução Praieira, tá vendo aí o quadro? Aqui, ó. Ó o lápis aqui, ó. Vocês vão anotar Jornal Novo, Rua da Praia. Por isso que tem esse nome Praieira. Foi uma disputa interna ali em Pernambuco entre as elites conservadoras e liberais. Então os liberais ficaram chateados, né? Pé da vida com os conservadores e resolveram fazer essa revolta de cunho mais, né, federalista, querendo mais autonomia para a província de Pernambuco. Ok? Vamos lá. Mudando a página. 280. Fique ligado. Tem um quadro aí, fique ligado. Tarifa Alves Branco. Era o ministro da Fazenda, né? Manuel Alves Branco. O que foi essa tarifa? Aí, em 1844, ele taxou os produtos, mais de 3 mil produtos, entre 20% e 60%. Produtos vindo do exterior. Se a gente lembrar, com a abertura dos portos, os produtos ingleses, eles tinham uma taxação pequenininha. 15% apenas. 15% apenas. Com a tarifa Alves Branco, isso muda. Então os produtos vão começar a ser taxados entre 20% e 60%. Isso prejudicou quem? Quem? Os ingleses. Então os ingleses, né, nesse período, o Império Brasileiro ele começa a confrontar o Império Britânico. Tá? Então essa foi a tarifa
Alves Branco. Então é uma tarifa que aumentou os impostos dos produtos vindo do exterior entre 20% e 60% e contrariou os interesses dos ingleses. Tá? Aqui nós temos a chegada dos imigrantes. Então, a partir da segunda metade do século XIX, nós começamos a receber outros imigrantes. Alemães, italianos, japoneses, suíços, motivados pelo quê? Pelo fim do tráfico negreiro. Por quê? Ainda em 1831, tá aqui, ó, Lei Aberdeen, ó, meu dedo aqui, ó, na página 280, no primeiro parágrafo. Lei Bill Aberdeen. Então, Bill Aberdeen quer dizer lei, né, de 1831. Era chamada Lei para Inglês Ver. Por quê? Por que para Inglês Ver? Era uma lei que não era efetivada, não era cumprida. Que previa essa lei? Proibiu o tráfico de negros, de pretos, da África para as Américas. E todo navio que fosse um navio negreiro, ele poderia ser apreendido e sua carga devolvida para a África. Que carga? Os escravos. Então a lei, né, a Bill Aberdeen, a chamada Lei para Inglês Ver, era uma lei que proibia o tráfico negreiro, né, proibia o tráfico de escravos para o Brasil e permitia que o navio fosse apreendido, os oficiais presos, os tripulantes, e a carga devolvida. Nesse caso, a carga eram pessoas, seres humanos, escravizados. A gente vai falar mais à frente. Então, não esqueça. Bill Aberdeen, lei de 1831, que proibiu o tráfico atlântico, o tráfico de escravos. Beleza? Então, como eu estou falando para vocês, o Império Brasileiro começa uma série de choques com a Inglaterra. Ainda no finalzinho dessa página 280, lá no canto direito inferior, nós vamos ter a política externa do Segundo Reinado, né? Então, a política externa vai ser uma política de choque. Então, a primeira questão tem a questão Christie, que era o embaixador inglês aqui no Brasil. E esse embaixador ele vai criar alguns problemas. Primeiro, em 1861, esse embaixador William Christie, ele vai reivindicar uma indenização por parte do Império Brasileiro de um navio que afundou lá no sul, na costa do Rio Grande do Sul, e a carga foi roubada. Meu Deus do céu, quando eu falo assim, quando eu vejo história, eu vejo sempre se repetir. Por que eu estou falando isso? Quantas vezes vocês não veem no noticiário um acidente com um caminhão bate, pum, caminhão cheio de carga, ou comida, ou eletrodomésticos, e a gente vê tristemente as pessoas, ao invés de ir lá socorrer o motorista, o que elas fazem? Vão lá saquear a carga. Nossa, isso é terrível. Então, infelizmente, a história sempre se repetida. Então, esse navio inglês naufragou ali na costa do Rio Grande do Sul e toda a carga foi saqueada. E aí esse embaixador William Christie, né, ele exigiu uma indenização. 2 anos depois, em 1863, os marujos ingleses aqui no Rio de Janeiro, só que eles não estavam uniformizados não, encheram a cara, beberam mais do que devia, começaram a fazer uma baderna aqui no centro da cidade, foram presos. Aí o embaixador de novo, esse William Christie, exigiu que os caras fossem soltos e exigiu que os policiais fossem punidos. Os policiais, fazendo o seu dever corretamente, deveriam ser punidos. Me lembra o caso do... Olha só, tudo se repete. Me lembra o caso de 4 anos atrás, membros da equipe de natação dos Estados Unidos da América, também ali na Barra, foram num posto de gasolina, bêbados, quebraram o banheiro do posto de gasolina, fizeram uma desordem, ainda ficaram, né, falando em inglês que nós éramos inferiores, macacos. E depois, ó, meteram o pé, deveriam ter ficado presos, ó, tranca neles. Então, assim, o estrangeiro chega no Brasil, a gente tem que parar com esse negócio
de tudo que estrangeiro vem aqui, faz gringo, vem aqui, a gente bate palma. Então um gringo vem aqui no show e fala, boa noite! Aí todo mundo, é. Pô, que isso, né? A gente tem que parar com isso. Eu me lembro da Copa de 2010, um treinador de futebol, os meninos devem lembrar, o Joel Santana, ele era treinador da seleção que era anfitriã, né? África do Sul. E na África do Sul fala inglês. Ele falando o inglês dele lá, com sotaque brasileiro, aquele trejeito, todo mundo aqui no Brasil ria pra caramba, zombava do cara, virou meme. E lá ele era muito respeitado por tentar falar a língua deles. Aqui no Brasil o cara falando boa noite, todo mundo é. Os gringos chegam aqui e pensam que pode fazer tudo. Tem um filme do Stallone, Os Mercenários. O primeiro filme dos Mercenários foi gravado em Mangaratiba. E aí o Stallone dá uma entrevista que ele fala, o brasileiro é um povo legal, a gente pode chegar lá, quebrar tudo, explodir tudo, eles ainda agradecem. Pô, temos que ter orgulho do nosso país, né? Passamos pelo 7 de setembro, a gente pode estar passando por vários problemas, um país é igual uma família. Apesar dos problemas que nós temos que amar. Tá? Outro fator interessante e triste da política externa, para a gente finalizar, foi a Guerra do Paraguai. Eu vou colocar um documentário sobre a Guerra do Paraguai, vocês assistam. Mas o que foi a Guerra do Paraguai? Durante muito tempo, como está aqui no livro de vocês, vai estar falando que a Guerra do Paraguai vai ser motivada pelo interesse inglês ali na região. Porque vai falar, no livro de vocês está falando, né, que o Paraguai era um exemplo, era um país desenvolvido. Isso é meio relativo, né? Mas enfim, o que motivou de fato a Guerra do Paraguai? Solano Lopes, que era o presidente paraguaio, aqui no livro vai estar como ditador. Lá para os paraguaios ele era um herói, então a gente tem que relativizar, sempre bom ver o outro lado. Então o Solano Lopes, ele tinha interesses ali na Bacia do Prata, ali onde hoje é o Uruguai, ali aquela divisa ali com a Argentina. Por quê? O Paraguai ele não tem uma saída para o mar, mas ele mantendo relações amistosas com o Uruguai, ele conseguia um acesso ao mar, ao Atlântico, através do Rio da Prata, ali na divisa entre Uruguai e Argentina. Ele navegando pelo Rio Paraná, ele conseguia importar produtos e exportar os seus produtos. Pois bem, o governo aliado do Paraguai, lá existiam dois partidos. Os blancos, que eram aliados de Solano Lopes, que era governado por Bernardo Berro. Então os blancos, lembre-se disso, os blancos, pode até anotar aí, onde está o mapinha de Guerra do Paraguai, ó. Vocês podem escrever aqui, blancos aliados de Lopes. Aí escrevam embaixo, colorados aliados do Brasil. Então estavam no poder os blancos, aliados de Solano Lopes. Só que os colorados foram dar um golpe de Estado, né, para derrubar o presidente. E o Brasil entrou na jogada. Por quê? O pessoal ali do Rio Grande do Sul, os estancieiros que vendiam charque, né, uma carne salgada, carne seca, para o Uruguai, sentiram seus negócios prejudicados. E aí começaram a pressionar o imperador para intervir na guerra. Aí o Brasil entrou com tropas lá. E derrubou o governo branco, botou um presidente colorado, amigo do Brasil. O que Solano Lopes fez? Invadiu o Mato Grosso. E atravessou o território da Argentina para chegar no Uruguai. Então, olha só, ele irritou o Brasil e ele irritou a Argentina, porque ele passou com as suas tropas pelo território da Argentina. Mesma coisa, alguém vai brigar com um vizinho e passa pelo quintal de quem não tem nada a ver. E aí foi formada a chamada Tríplice Aliança. Então a Guerra do Paraguai foi Paraguai versus a Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai. Foi uma carnificina. O governo brasileiro, isso aí é a mancha na biografia do Dom Pedro II, foi responsável por matar 70% da população masculina paraguaia. O Paraguai até hoje não se recuperou totalmente economicamente do que foi a Guerra do Paraguai. Foi extremamente arrasado, teve territórios perdidos. Tá?
E aí Solano Lopes foi morto, né? Uma guerra que durou, né, tá aqui, de 1964 a 1864 a 1870, né? É a partir da Guerra do Paraguai que o exército brasileiro se fortalece, porque nós não tínhamos um exército forte ali organizado. Então, começa uma campanha chamada Os Voluntários da Pátria. É nesse momento que o exército brasileiro se fortalece e a Guerra do Paraguai vai ser o primeiro fator para desestabilizar o Império, que em 1888, né, teve o seu fim. Então é o primeiro fator, lembre-se disso, a Guerra do Paraguai, com o fortalecimento do nosso exército. Tá? Foi uma carnificina. Então Solano Lopes ele não se rende. Dom Pedro I ele manda para comandar as tropas o Duque de Caxias, só que o Duque de Caxias ele falou, já ganhamos a guerra, tá bom, não vou seguir com isso não. E aí Dom Pedro II manda o seu genro, Conde de, que era casado com a princesa Isabel, e o Conde de ele vai se tornar um grande sanguinário. Ele persegue até Assunção o Solano Lopes, onde ele quer ele vivo ou morto. E aí ele acaba sendo morto, tá? Eu vou botar um documentáriozinho bacana, eu vou buscar aqui na internet, sobre a Guerra do Paraguai, que na minha opinião foi a grande mancha, a grande mancada de Dom Pedro II. Por quê? O ser humano. Então quando a gente admira alguém, a gente tem que sempre pensar o quê? É um ser humano. Em algum momento vai cometer algum erro. Então eu vejo pessoas admirando artistas, esportistas ou políticos, aí a pessoa faz uma coisinha que não gosta. Ah, não presta mais, não serve, não quero mais saber dele. Eu tenho um amigo, né, um amigo bem de esquerda, que adora Cuba e adora o Adnet. Marcelo Adnet, né, esse comediante. Aí o Adnet ele fez uma crítica, a mesma crítica que eu tenho também sobre Cuba. Minha crítica, eu tenho direito de ter, ele teve direito. Aí esse amigo meu que é muito fã do Adnet, mas que é muito fã de Cuba, não quis nem mais ver nada do Adnet, lá aquele vídeo, uma entrevista dele falando isso, porque o cara expôs a opinião. Então a gente tem que ter, pô, a pessoa que eu sou fã não sou eu, então pô, em algum momento vai pensar diferente. Então, na minha opinião, essa foi a grande mancada do Dom Pedro II, tá bom? Eu vou ver agora um videozinho rapidinho pra gente fechar o nosso capítulo, que é sobre escravidão. Um beijo, até daqui a pouco. Os exercícios, gente, 283 em diante, semana que vem vai ser aula só de correção de exercício, que vai servir de revisão. Beijo.